Revelado, o segredo incrível e transformador que a avó encontrou no casaco do marido. Maria, uma avó de 72 anos, morava em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, cercada por montanhas e plantações de café que pareciam tocar o céu. A vida simples na roça, que antes transbordava alegrias, agora era marcada pela dor da perda de Joaquim, seu amado marido. As lembranças dele eram como flores na primavera, belíssimas, mas que murchavam ao menor sopro de saudade. Sem Joaquim, seu coração estava pesado, e o peso das dificuldades financeiras a sufocava. Os filhos e netos contavam com ela, mas Maria se sentia sozinha na batalha cotidiana. Certa tarde, uma rotina desgastante a levou a abrir o guarda-roupa antigo, na esperança de encontrar algo que a distraísse. Ao mover os casacos, as mãos de Maria tocaram o tecido áspero e desgastado do casaco de Joaquim. Um aperto cruel em seu peito a fez hesitar, mas a curiosidade impulsionou a puxá-lo para fora. Assim que o retirou, uma onda de memórias a invadiu. Risadas, abraços apertados, danças entre as estrelas numa noite de festa junina. Com lágrimas escorrendo pela face, ela enfiou os dedos no bolso, um gesto automático que a fez sentir que ainda havia parte dele ali. Foi então que encontrou algo inesperado, um pedaço de papel amassado. Ela desdobrou lentamente, a respiração acelerada e com o coração disparado. À medida que desenrolava, o que parecia ser uma simples folha se transformou em um plano de negócios detalhado. Joaquim tinha sonhado em expandir suas plantações, formando uma cooperativa agrícola que poderia alimentar a família e fornecer estabilidade financeira. O sonho que antes parecia distante agora estava ali, em suas mãos. E, em meio à dor da saudade, a ideia acendeu uma faísca de esperança em seu coração. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A hesitação logo deu lugar a uma determinação crescente. Como ela poderia abandonar o sonho de Joaquim? Mas a ideia de falhar a aterrorizava. Entretanto, a necessidade de um futuro melhor para os filhos e netos tornou-se um impulso. Maria decidiu que valeria a pena tentar. Quando começou a compartilhar seus planos com os filhos, viu ceticismo em seus olhares, e alguns vizinhos até riram. Uma mulher idosa e sozinha? Está sonhando acordada, disseram. Mas Maria não se deixou abater. Com cada dia que passava, a unidade familiar começou a tomar forma. Porém, os segredos de Joaquim começaram a aparecer. Ele havia guardado cartas com planos e promessas que nunca foram cumpridos, revelando um amor profundo por sua família. Enquanto Maria lutava para realizar o sonho de Joaquim, ela também se viu confrontando velhas rivalidades. Um antigo conhecido do marido, que sempre desprezara os esforços de Joaquim, ofereceu a Maria uma proposta que poderia mudar tudo, mas com um preço alto. Um dilema se formou em seu coração: seguir o caminho que amava ou ceder à tentação. Ali, no cruzamento entre passado e futuro, Maria se perguntou: será que a força do amor e da determinação conseguiria transformar sua dor em um legado vivo? À medida que a comunidade observava com curiosidade, ela se preparava para enfrentar o maior desafio de sua vida. O que acontecerá a seguir? A escolha estava em suas mãos. Maria acordou antes do sol. O dia ainda era um manto escuro, apoiada em um silêncio que envolvia sua pequena casa. Mas dentro dela, a agitação era palpável. O plano que encontrou no casaco de Joaquim não era apenas papel, era um convite para transformar suas feridas em força. Enquanto tomava um café amargo como a vida tinha tornado seus dias, sua mente fervilhava com os passos a seguir. Ela recordou o sorriso de Joaquim ao falar sobre o sonho da cooperativa. Para ele, a terra não era apenas solo, era vida, um meio de sustentar a família e a comunidade. Era uma forma de acender uma luz onde antes só havia sombra. Maria queria parar de chorar e começar a agir. Sem hesitar, pegou o papel e fez uma lista com os primeiros passos. Primeiro, precisava de apoio. A ideia de entrar em contato com os vizinhos a deixou nervosa. E se escutasse mais risadas, mais palavras desencorajadoras? Mas ela sabia que se não tentasse, nunca saberia. Com um suspiro profundo, decidiu que sairia do seu casulo de dor. Quando chegou à casa da dona Edna, uma amiga de longa data, a recepcionou com um abraço caloroso. Maria sentou-se à mesa, o papel ainda amassado na mão.
Contou sobre o que tinha encontrado e como isso poderia mudar não apenas sua vida, mas também daquelas que amava. Os olhos de Dona Edna brilharam, mas logo um olhar preocupado tomou conta de seu rosto. Maria, isso é lindo, mas já pensou na dificuldade que será enfrentar tudo isso sozinha? E aquele homem, o Carlão, não vai deixar você em paz fácil. Maria sentiu um frio na barriga com a menção de Carlão, o rival de Joaquim. Mas algo dentro dela, impulsionado pela determinação, respondeu: precisamos juntar forças. Se não tentarmos, estamos entregando a tristeza. E assim a conversa fluiu. Com um pouco de hesitação, Dona Edna concordou em ajudar Maria a reunir os vizinhos. Quando voltaram para a pequena cidade, a semente da esperança foi plantada. Os primeiros dias foram difíceis. Maria enfrentou olhares duvidosos, comentários maldosos. Ela não sabe o que está fazendo. Sussurravam a boca pequena. A pressão era intensa, mas Maria se lembrava do amor que Joaquim tinha por todos eles. E isso a fortalecia. As reuniões começaram, e a cada conversa, mais gente se dispunha a ajudar. A comunidade, aos poucos, se uniu. Maria viu rostos conhecidos se iluminarem ao pensar na possibilidade de um futuro melhor. Mas a sombra de Carlão não desapareceu. Ele fazia questão de frequentar as reuniões, atacando verbalmente as propostas de Maria. Uma vez, em uma reunião acalorada, ele a encarou com um sorriso sarcástico e disparou: acha mesmo que as pessoas irão confiar em uma velha sonhadora? O sangue de Maria ferveu, mas ao invés de revidar, respirou fundo e pensou em Joaquim. Ele sempre disse que a perseverança era a chave. Se meu sonho não é mais que um devaneio, o que é isso que está nas suas mãos, Carlão? É a união que traz força. Ela falou com uma firmeza que surpreendeu a todos. O silêncio foi ensurdecedor, e naquele momento, a tensão parecia se dissipar. A notícia da luta de Maria começou a se espalhar pela cidade. Pessoas de lugares distantes começaram a se aproximar, algumas trazendo sementes, outras ideias e cuidados. O brilho no olhar dela era visível, mas a batalha estava longe de acabar. O dilema que parecia ser só seu agora era um desafio comunitário. Enquanto a nova fazenda tomava forma, novas dificuldades surgiram. Faltava dinheiro, experiência e apoio. Mas o que Maria não esperava foi que um velho amigo de Joaquim, que tinha interesses em expandir os negócios, se ofereceu para ajudar, mas com uma condição que poderia mudar tudo mais uma vez. Maria sentiu um frio na alma. Poderia confiar nele? E qual seria o preço a pagar? As escolhas que ela teve que fazer estavam somente começando. E no fundo do coração, uma nova pergunta ecoava: até onde você iria por aqueles que ama? O coração de Maria pulsava descontroladamente quando ele entrou na sala. Pedro, o amigo de Joaquim, trazia consigo um ar de confiança que tremeu as estruturas do que ela acreditava saber sobre ajuda. A luz do sol filtrava nas janelas, iluminando os rostos que a cercavam, e, naquela atmosfera esperançosa, ele se apresentou com um sorriso largo, mas Maria não conseguia se deixar levar. Eu conheço seu marido, Maria. Ele falava tão bem de você e de seus sonhos. Ele e eu sempre tivemos a visão de um futuro próspero para esta comunidade, ele disse, com uma sinceridade que pareceu tocar a todos ao redor. Mas Maria não se deixaria enganar tão facilmente. Lembrava-se das histórias contadas sobre os negócios de Pedro, que prosperara à custa de muitos. O passado dela ecoava em cada palavra, e a ideia de um novo potencial aliado não a seduzia tanto quanto lhe causava apreensão. E o que você quer em troca? Perguntou, desafiadoramente. A sala ficou em silêncio. As pessoas ao seu redor trocaram olhares, alguns percebendo a tensão, outros em estado de expectativa. Pedro hesitou. Eu posso ajudar com um investimento. Afinal, acredito na sua causa. Mas, claro, precisarei de um retorno. Podemos dividir os lucros, ou um pedaço da terra, apenas o que for justo. Essa terra, bem, é preciosa. Maria sentiu um nó se formando em sua garganta. Cada proposta carregava um preço, e ela precisava decidir. O olhar de Dona Edna, cheio de apreensão, fez seu coração disparar. O que seria da cooperativa se ela aceitasse os termos de Pedro? E se ele se mostrasse tão traiçoeiro quanto Carlão? Maria começou a ponderar as consequências. O que acham? Ela perguntou aos presentes, buscando apoio. O murmúrio de vozes inquietas refletia a incerteza de todos. Cada um tinha seus medos e expectativas. Foi então que um jovem, Gabriel, levantou a mão e falou: precisamos pensar, Maria. Se ele realmente acreditar na cooperativa, talvez seja a oportunidade que precisamos. Mas também precisamos ficar atentos.
As palavras de Gabriel voaram entre os rostos. A possibilidade de mudar o destino da comunidade balançava para mais perto, mas cada um carregava consigo suas próprias cicatrizes. Maria olhou pela janela, observando a terra que era tão querida para Joaquim, e se lembrou de como ele falava sobre o crescimento e o esforço que valia a pena. Ela não poderia deixar algo que representava seu amor ser dilapidado. As reuniões continuaram. Maria passava a noite sem dormir, repleta de dúvidas e preocupações. As ideias de Pedro aguardavam uma resposta, mas ela não conseguia se decidir. Aquela cooperativa era mais do que apenas um projeto. Era uma chance de fazer algo por Joaquim, por sua memória. E essa responsabilidade pesava sobre seus ombros. Enquanto isso, Carlão, ainda rondando, aumentou suas provocativas. A cada ronda sua, a tensão aumentava. O que ele queria? A ideia de um embate se desenhava na mente de Maria. Era um momento de quebra. Ou ela se acertava com Pedro, ou teria que confrontar Carlão de uma vez por todas. Quando Maria finalmente tomou coragem para enfrentar seu rival em uma reunião a portas fechadas, a sala estava abafada de circunstâncias. Todos os olhares estavam fixos nela, a expectativa crescendo como um incêndio prestes a explodir. Carlão, é hora de falarmos claro. O que você tem contra nós não vai me deter. Vamos fazer isso pelos nossos filhos, pelo nosso futuro. Você não pode mais nos fazer sentir pequenos. Aquelas palavras cortaram o ar como uma faca. E enquanto Carlão abria a boca para responder, um sentimento de certeza invadiu o peito de Maria. Mas o que ele diria poderia mudar tudo. O que ela não sabia era que Carlão tinha uma adição que poderia explodir todo o seu plano. No fim, a pergunta ecoava em sua mente. Maria realmente estava pronta para o que vem a seguir? Enquanto Carlão fitava Maria, o silêncio na sala parecia um grito ensurdecedor. Cada olhar estava preso na expectativa de que algo importante aconteceria, como se os próprios rostos fossem testemunhas de um momento crucial. Maria respirou fundo. Sabia que aquela era sua chance de fazer a diferença, de mostrar que a cooperativa não era apenas uma ideia, mas uma força que pulsava na vida de todos. Mas a expressão de Carlão não era de um homem derrotado. Era de alguém que carregava segredos pesados, prontos para serem revelados. Ele finalmente falou, suas palavras penosas saindo mais como um sussurro do que uma resposta. Você não sabe do que está lidando, Maria. Sua voz tremia, não de raiva, mas de algo mais profundo. A terra não é apenas terra para você. Para alguns de nós, é tudo o que temos. E você não tem ideia do que vai perder. Nessa fração de segundo, Maria se perguntou se realmente estava pronta para o que ele poderia dizer. As memórias de Joaquim passaram como filmes na sua mente. Os sonhos deles, os projetos da cooperativa, todo o empenho colocado na luta por uma vida melhor. Como ela poderia retroceder agora? O olhar petrificado de Dona Edna refletia a dúvida que se formara no coração dela. Então, o que você está escondendo, Carlão? Maria desafiou, mantendo a voz firme. Se você tem algo a dizer, faça-o. Estamos todos cansados de viver em meio a mentiras e segredos. Os murmúrios cederam lugar à inquietação. Carlão hesitou, e nesse momento a tensão, que até então parecia elétrica, se manifestou em um enrugamento nervoso de suas mãos. Ele parecia se debate entre expor seus segredos ou tentar intimidá-la. A sala não se mexia, o ar estava tenso, como se o próprio tempo estivesse paralisado à espera de um dessentido. Você realmente quer saber? Carlão respirou fundo, e Maria sentiu um frio na espinha. A verdade é que Joaquim estava mais próximo de mim do que você pensa. Eu sabia sobre os negócios que ele tinha, e não só isso. Eu participei. Ele estava envolvido com pessoas que você nunca quis conhecer. E aquelas decisões poderiam ter colocado tudo em risco, até a terra. Dona Edna cobriu a boca, e o olhar de Maria se lançou para o chão, tentando processar aquelas informações devastadoras. O que ele estava insinuando? Joaquim, o homem que ela amava, estava associado a algo obscuro? A tensão aumentava, e Maria buscou uma âncora em seu interior para não afundar. Seja quem for que você acha que Joaquim estava, ele ainda sonhou com um futuro melhor para todos nós. Maria disparou. Mas a insegurança já havia entrado, deixando-se sentir em sua voz. E se, de fato, alguma verdade estivesse ali? O silêncio se arrastava, e Maria percebeu que a sala não estava apenas escutando, mas absorvendo. Fez-se um movimento involuntário dela, um gesto de agarrar a própria esperança desenhada na cooperativa, agora ameaçada pelas revelações de Carlão. O que mais existia por trás da fachada que ajudava sua família, seus vizinhos? E o que ela teria que sacrificar para protegê-los? Nesse momento, Pedro, até então só observador, soltou uma frase que cortou a tensão como uma faca.
E então, Maria? Você está sabendo agora dos riscos. O que vai fazer com isso? Aceitar o investimento e seguir em frente ou enfrentar a sujeira que ronda sua família? Com o rosto em brasa e um nó apertado no peito, Maria percebeu que a linha entre o presente e o passado estavam prestes a se entrelaçar, mas de que forma? E naquela sala, as escolhas ganhavam peso, suas consequências poderiam moldar o futuro. Era a hora de decidir. Precisamos de tempo para entender tudo isso. Ela gritou, mesmo sabendo que o tempo estava escorrendo como areia entre os dedos. As palavras dela ecoaram na sala, mas uma sombra de incerteza se formou sobre seu coração. O que aconteceria se Carlão revelasse mais? Estaria ela pronta para o que poderia finalmente surgir à luz? Com a respiração ofegante, Maria percebia que os desafios estavam apenas começando, e os segredos podiam levar a um caminho que ela não queria. E, assim, enquanto a tensão pulsava, uma decisão se aproximava. O que viria a seguir poderia mudar tudo. Mas estaria ela disposta a encarar essa mudança? O ar pesado na sala parecia pulsar em sintonia com o coração de Maria, que batia forte como um tambor. A tensão causada pelas palavras de Carlão ainda ressoava em sua mente. Joaquim estava mais próximo de mim do que você pensa. Aquela frase ecoava como um alerta, e a sensação de um futuro incerto preenchia sua alma. Lembranças surgiam e desapareciam como sombras, questionando a verdadeira essência do amor que sentia. Precisamos discutir isso logo, disse Pedro, quebrando o silêncio e tomando a frente, como se percebesse o turbilhão emocional que envolvia Maria. Se Joaquim estava envolvido com coisas obscuras, precisamos descobrir tudo agora. Nada pode ficar escondido. Dona Edna parecia em transe, ainda digerindo as revelações. Seu olhar distante refletia um mundo de preocupações. Seus olhos se perderam nos cantos da sala, como se buscassem respostas que não estavam ali. Com um movimento brusco, Maria se levantou, decidida. Não vamos deixar que os segredos do passado destruam nosso futuro. Nós temos que agir. Ela olhou diretamente para Carlão, que ainda observava com ar de quem tinha muito mais a revelar. Se você tem algo a mais a dizer, diga agora ou nos deixe em paz. A determinação em sua voz era contagiante. Pedro e Dona Edna se levantaram, apoiando-a. Carlão hesitou mais uma vez. Quando parecia que iria recuar, algo em seu olhar mudou. Ele percebeu que não podia mais segurar a verdade. Certo, certo. Mas precisa entender que isso não é fácil, Maria. Joaquim e eu tivemos um relacionamento mais profundo, e não era só sobre negócios sujos. O que você vai descobrir pode destruir a imagem que você tem dele. Eu já estou disposta a encarar isso. A voz de Maria tremia, mas havia firmeza. Não havia mais espaço para incertezas. O futuro da cooperativa e de sua comunidade dependia disso. Carlão respirou fundo, como se estivesse prestes a encarar um monstro. O que Joaquim fez foi envolvê-las em um esquema maior. Ele buscava uma forma de nos proteger, mas também estava se metendo em um mar de lama. Ele não estava apenas roubando terras, mas vendendo informações que poderiam colocar todos nós em perigo. As palavras cortaram o ar como uma faca. Maria se viu perdida, uma mistura de raiva e tristeza a invadindo. Como Joaquim poderia ter feito isso? O homem que ela amou e respeitou estava implicado em algo tão sombrio? Dúvidas se entrelaçavam aos seus sentimentos. Então, qual é a sua parte nisso tudo? Perguntou Pedro, ainda mais decisivo. Você era cúmplice, Carlão? Ele balançou a cabeça, quase em desespero. Fui empurrado para isso. Não tive escolha. A frustração contida em sua fala era palpável. Mas estou aqui agora, porque você é a única que pode mudar o curso dessa história, a única que pode abrir os olhos de todos. Maria respirou fundo novamente, buscando clareza em meio ao caos. A responsabilidade pesava sobre seus ombros. Era preciso agir. Se tudo isso é verdade, então precisamos de provas. Vamos descobrir o que realmente aconteceu e desvendar essa trama. Não podemos permitir que Joaquim leve a culpa sozinho. Quando suas palavras se dispersaram pelo ar, uma onda de determinação tomou conta de todos na sala. A cooperativa, a luta dos agricultores, era muito mais do que uma simples causa. Era uma questão de honra e coragem. O que Maria não sabia era que essa busca pela verdade poderia revelar segredos mais profundos e pessoais do que imaginava. Enquanto cada um assimilava a realidade que se descortinava, um som familiar e intrigante ofuscou a atenção. O velho rádio no canto da sala começou a tocar uma música suave, mas com uma mensagem clara: revele seus segredos, enfrente suas sombras. A melodia típica do Brasil uniu o grupo em um momento inesperado de conexão.
Contudo, no fundo, Maria sabia que a jornada estava apenas começando. Seria preciso muito mais do que coragem para enfrentar os demônios de Joaquim, talvez, os dela próprios. E, enquanto a música ecoava, uma inquietude se formava no ar. Estar diante da verdade seria sua salvação ou a sua ruína? O próximo passo definiria não só seu futuro, mas o futuro da cooperativa e de todos a quem amava. O que mais estava por vir? O dia amanheceu nublado, refletindo o peso que Maria sentia em seu coração. A música havia parado, mas suas notas ainda ecoavam na mente dela. A promessa de uma descoberta cercada de mistério e dor parecia flutuar no ar, como um perfume entorpecedor que não se dissipa facilmente. Era hora de dar o próximo passo. Precisamos nos encontrar com alguém que saiba mais sobre Joaquim. Ele não agia sozinho. A voz de Pedro trouxe um fio de esperança, cortando o silêncio que se instalara. A ideia de visitar velha Nena, a sábia da comunidade, fez o coração de Maria acelerar. Nena, com sua sabedoria ancestral e olhos tão profundos quanto os segredos da vida, poderia ter as respostas que eles buscavam. Mas, e se ela não quiser nos ajudar? O que fazemos então? Perguntou Dona Edna, sua voz trêmula revelando apreensão. Maria se virou para ela, seu olhar firme. Não podemos deixar que o medo nos paralise. Já perdemos muito tempo. Nena vai nos ajudar. Assim que decidiram seguir em direção à pequena casa de Nena, uma sensação de expectativa e medo se misturou. O caminho até lá era conhecido, mas a tensão tornava tudo estranho e intimidante. Maria sentia seu coração martelar enquanto caminhavam. Cada passo levava mais peso ao que estava prestes a ser revelado. A casa da velha estava cercada por pequenas flores que insistiam em florescer mesmo nos dias mais sombrios. Ao se aproximarem, o cheiro do café fresco invadiu o ar, trazendo memórias de calor e aconchego. Maria bateu à porta, e em segundos, a figura pequena e enrugada de Nena apareceu. Oi, crianças! O que traz vocês aqui, neste dia incerto? Nena perguntou, seu sorriso caloroso contrastando com a gravidade da situação. A sala estava decorada com tapes coloridos e fotografias antigas que contavam histórias de um passado que parecia distante, mas que agora ressoava com intensidade nas memórias de Maria. Sentaram-se ao redor de uma mesa de madeira rústica, e Maria tomou coragem para falar. Precisamos saber mais sobre Joaquim. Algo grande está acontecendo, e precisamos entender, compreender quem ele realmente era. Os olhos de Nena brilharam por um momento, depois se tornaram sombrios. Joaquim, ele era um homem de muitos segredos. Mas nem todos gostavam de contar sua história. Você sabia que ele carregava um peso maior do que a maioria sabia? Maria e os outros trocaram olhares nervosos, enquanto Nena começou a falar com sua voz suave, mas firme. Havia um casaco que Joaquim guardava. Nele, havia um espaço secreto. Ele sempre dizia que deveria mantê-lo fechado, porque o passado, se revelado, poderia doer muito. As palavras de Nena caíram como uma bomba. Um casaco? O que havia dentro dele? Pedro perguntou, quase sem fôlego. A verdade que ele temia revelar. Documentos, cartas, algo que poderia mudar tudo que vocês acreditam sobre ele e sua luta. Mas sempre tive a sensação de que esse segredo não era apenas sobre Joaquim. Era sobre todos nós, e como nossos destinos estão entrelaçados. Maria sentiu seu coração disparar. Este era o ponto de partida. O mar de perguntas e incertezas que a rodeava agora tinha um vislumbre de resposta. Precisamos encontrar esse casaco. Isso pode ser a chave para entender as ações dele. Enquanto Nena falava, algo em seu olhar fez o peito de Maria apertar. Mas lembrem-se, crianças, o que vocês descobrirem pode não ser o que esperam. Algumas verdades são mais pesadas do que a vida. A cautela na voz de Nena não escapou de seus ouvidos. Mas a urgência de descobrir os segredos a fez hesitar. A força que ela buscava estava a um passo, escondida em um casaco que poderia expor tudo e todos. E onde podemos encontrar esse casaco? Maria perguntou, a determinação crescendo com cada palavra. Joaquim tinha um esconderijo. Fica perto do velho barracão da cooperativa. É alto risco, mas se vocês querem saber a verdade, lá é onde devem ir. A coragem e a adrenalina pulsaram nas veias de Maria. O próximo passo os levaria a um lugar de revelações, onde as sombras do passado se encontrariam com as certezas do presente. Mas ele também poderia trazer um confronto com o que mais temia. Seria esse o momento de verdade que todos esperavam?
O que encontrariam ali poderia mudar o destino de todos, e a frágil relação de Maria com sua própria história. Resolvendo que voltariam imediatamente à cooperativa, Maria deu um último olhar para Nena, com gratidão e desafio. Um novo caminho se abria, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais viriam a descobrir estava à espreita, pronto para ser desvelado. Maria e seus amigos deixaram a casa de Nena com um misto de ansiedade e esperança. A urgência do momento os empurrava adiante, mas o coração deles batia em compasso descompassado. As palavras da velha ecoavam na mente de Maria. Algumas verdades são mais pesadas do que a vida. Ela apertou a mão de Pedro como se isso pudesse transmitir a coragem que ainda faltava. O caminho para a cooperativa parecia mais longo do que o habitual. A cada passo uma nuvem de incertezas pairava sobre eles. O céu nublado tornava tudo mais sombrio, como se o próprio universo soubesse que segredos estavam prestes a ser revelados. Como iremos saber onde ele escondeu o casaco? Dona Edna perguntou, a preocupação evidente em seu olhar. Já havia tanto em jogo, e cada um deles sentia o peso da responsabilidade. Talvez tenhamos que procurar cada canto, cada pedaço daquele lugar até encontrá-lo, disse Pedro, tentando infundir ânimo no grupo. Maria sabia que não podiam perder tempo. A verdade estava lá fora, esperando para ser encontrada. Ao chegarem à cooperativa, o velho barracão se erguia diante deles como uma sombra do passado. Os tijolos desgastados e as janelas empoeiradas pareciam guardar histórias de lutas e esperanças. Maria sentiu uma onda de nostalgia invadir seu coração. Era ali que tinha passado tantas tardes de sua infância ao lado de Joaquim, sem saber a densidade dos segredos que permeavam a vida dele. Vamos lá, sugeriu Maria, e todos concordaram em uníssono. Entraram no barracão e o cheiro da madeira envelhecida os envolveu. A luz filtrava-se pelas frestas, criando um jogo de sombras e luz que parecia dançar nas paredes. A busca começou. Eles vasculharam prateleiras empoeiradas, caixas de ferramentas, mas até agora, nada. Maria começou a se sentir desmotivada quando, de repente, algo chamou sua atenção. Um objeto brilhante na esquina, quase escondido pela escuridão, um botão de casaco dourado. Olhem isso! Ela se agachou e pegou o botão, seus olhos se iluminando. O botão tinha um formato peculiar e a gravura de uma águia. Pode ser do casaco que Nena falou. Pedro se aproximou, examinando o botão com os olhos bem arregalados. Se o botão está aqui, o casaco deve estar perto também. A busca se intensificou. Viraram cada caixa e arrastaram móveis, buscando por qualquer pista. O ambiente carregado de história e expectativa deixou todos tensos. A adrenalina corria solta nas veias enquanto corriam de um lugar para outro. Cada canto explorado, cada espaço examinado, a tensão só aumentava. Finalmente, um baú esquecido atrás de uma pilha de sacos de ração se destacou. Maria sentiu seu coração disparar. Aqui! A voz dela era um misto de ansiedade e esperança. Eles empurraram os sacos e abriram o baú, revelando um cobertor velho coberto de poeira. Maria aprofundou-se no interior e, com as mãos trêmulas, começou a tirar o cobertor. Ao revelá-lo, o casaco surgiu, em sua forma desgastada, mas com um ar majestoso. Havia algo de poderoso naquele tecido, como se carregasse histórias não ditas. Com uma combinação de alívio e medo, Maria puxou o casaco para fora. Enquanto o examinava, ela percebeu que havia um pequeno zíper na parte interna, como se guardasse algo precioso. O coração dela pulsava em um ritmo frenético. O que haveria ali dentro? Seria a verdade que Nena falará? Vamos descobrir o que está escondido. Pedro exclamou, os olhos brilhando de expectativa. Maria hesitou por um segundo, lembrando-se das advertências de Nena. Mas um impulso a fez agir. Ela abriu o zíper cuidadosamente e puxou a aba. O que quer que estivesse escondido ali dentro poderia mudar tudo. Mas aí, um barulho vindo da entrada do barracão a fez congelar. Eram passos, e estavam se aproximando. O que aconteceria se alguém os visse naquele momento? Com um misto de medo e coragem, Maria olhou para os amigos. Precisamos nos esconder, rápido. O que era mais importante agora? O segredo que poderiam descobrir ou a segurança deles? O tempo parecia parar enquanto buscavam um lugar para se esconder. E a pergunta fervilhava em sua mente. O que realmente estava prestes a ser revelado? Maria puxou o casaco para perto do corpo e, com um gesto rápido, se escondeu atrás de uma mesa velha e empoeirada. Os amigos a seguiram, mas seus olhares estavam fixos no casaco, a curiosidade dançando em suas mentes. A ansiedade era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Os passos se aproximavam.
Maria prendia a respiração, o coração martelando dentro do peito. Ela podia ouvir a batida dos próprios pensamentos ecoando, misturados com o som dos passos pesados do intruso. Toda a tensão os envolvia como um manto pesado. Os amigos trocavam olhares, mas permaneceram em silêncio, como se qualquer som pudesse entregá-los. Finalmente, uma sombra se projetou na entrada. Um homem entrou, um rosto parcialmente conhecido. Era Edson, o irmão de Joaquim. Mas por que ele iria entrar ali? Maria sentiu um frio na barriga. Edson sempre fora uma figura distante, mas a presença dele ali despertava memórias confusas. Joaquim, Edson murmurou, quase que em um sussurro. Ele olhou ao redor, e Maria percebeu a angústia cravada em seus olhos. Ele não parecia ali para recolher memórias, mas sim para lidar com uma carga emocional que parecia transbordar de seu peito. Eu preciso saber. O que ele queria saber? O rosto de Edson estava marcado pela preocupação, e ele parecia realmente perdido. O olhar dele vagava pelo ambiente, como se buscasse por alguma resposta, um eco de um passado que não voltou. O grupo ficou paralisado, aguardando o que poderia acontecer em seguida. Com um movimento hesitante, Edson se aproximou do baú. Ele parou em frente a ele, olhando fixamente para o casaco, como se estivesse hipnotizado por suas lembranças. Onde você está, meu irmão? Sua voz tremia, e Maria percebeu que havia mais dor por trás daquelas palavras. Ouvindo a aflição de Edson, Maria pôde sentir uma conexão diferente com o homem que antes considerava um mero figurante na história de Joaquim. Ele não era apenas o irmão distante, ele era alguém que também carregava suas próprias cicatrizes e segredos. Vamos sair, sussurrou Pedro, puxando lentamente uma das mãos de Maria. Mas ela hesitou. Precisava ouvir mais, entender melhor a história que estava se desenrolando. Edson estava prestes a revelar algo importante, algo que poderia mudar o entendimento dele sobre Joaquim e o significado do casaco. Eu só queria que você estivesse aqui. Edson continuou, agora quase em lágrimas. Eu procurei em tantos lugares, mas sempre voltei para cá, como um filho pródigo. Maria ficou em silêncio. O que Edson queria encontrar? O que ele havia perdido? O peso da expectativa entre eles crescia. A tensão, antes insuportável, agora pairava como uma nuvem carregada esperando para despejar suas torrentes. Então, um impulso a fez se mover. Maria saiu de detrás da mesa. A expressão de Edson se virou rapidamente, os olhos se arregalando ao encontrar a figura dela. Os amigos a seguiram, cada um em um estado de alerta. Edson, Maria começou, sentindo o peso de suas palavras. Estamos aqui em busca de Joaquim. Ele a olhou, atordoado. Como você sabe? Nena, ela nos enviou. Ela disse que a verdade estava escondida. A voz de Maria ganhou força, e por um momento, ela se sentiu mais firme, mais decidida. Estamos tentando juntar as peças. Edson franziu a testa, e um turbilhão de emoções cruzou seu rosto. Você não sabe a dor que carrego. Este casaco, ele guarda segredos que muitos não suportariam. Maria respirou fundo. Mas talvez esses segredos sejam exatamente o que precisamos para curar. Para entender. Os olhos dele se encheram de lágrimas. E se forem segredos sombrios? E se nos destruíram? E se também nos libertaram? Completou Maria, sentindo que a coragem crescia dentro dela. Aquela não era apenas uma busca pelo casaco. Era uma busca pela verdade, pela reconciliação com o passado. Edson encarou Maria por um longo momento. E ali, em meio à tensão, um novo nível de compreensão se estabeleceu. Então vamos juntos. Abrir essa porta, descobrir o que está escondido. No entanto, uma nova incerteza pairava no ar. E se aquilo que encontrasse mudasse para sempre a dinâmica de seus relacionamentos, as verdades que acreditavam ser absolutas? Enquanto Edson se movia em direção ao baú, Maria sentiu novamente o frio na barriga, agora misturado com um sopro de esperança. O que eles descobriram naquela jornada poderia iluminar seus caminhos ou os levar a um abismo de dor. O baú ainda guardava, e o que estava por trás das páginas dos segredos da história entre Joaquim e Edson estava prestes a ser aberto. Com o coração acelerado, Maria sabia que a revelação a qualquer momento poderia mudar tudo. O baú rangeu ao ser aberto, como se estivesse despertando de um longo sono. O cheiro de madeira antiga encheu o ar, levando todos os presentes a um passado distante, uma época em que as memórias talvez fizessem mais sentido do que agora. Edson hesitou na frente do baú, os dedos parados, como se um misto de medo e esperança o impedisse de avançar. Maria e seus amigos se aproximaram, formando um semicírculo em torno de Edson,
prontos para compartilhar aquele momento silencioso, mas efervescente. A expectativa se misturava à apreensão, e Maria sentiu que estava prestes a cruzar um limiar entre o que era e o que poderia ser. Vamos descobrir o que existe aqui, Edson finalmente decidiu, com uma voz firme, mas trêmula. Ele puxou a tampa do baú, revelando um emaranhado de objetos que pareciam dizer mais do que palavras poderiam expressar. Um livro de fotos desgastado repousava ali, cercado por cartas amareladas e um caderno antigo, cuja capa estava coberta de marcas invisíveis do tempo. São as histórias da vida do meu irmão? Edson murmurou, quase para si mesmo. Ele retirou a primeira foto, e uma imagem de Joaquim, ainda menino, sorrindo ao lado de Edson e de seus pais, surgiu sob a luz enfraquecida do ambiente. Um instante de alegria pura, congelado no tempo. Ele era tão feliz, a mão de Edson tremeu, e as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Algo na imagem comoveu a todos, como se a inocência daquele menino ecoasse no presente. Maria sentiu uma pontada no peito, realizada de que essa nova trajetória era mais do que apenas um acerto de contas. Era uma reconexão com o passado, com a essência de quem Joaquim realmente era. Ele não estava bem quando tudo isso terminou, Edson continuou, virando uma página do livro. Estava lutando contra demônios que ninguém via, e eu não soube ajudá-lo. O olhar de Edson se perdeu na memória, e a sala pareceu encolher ao redor dele, presa no momento de sua dor. Maria deu um passo à frente, a proximidade parecendo diminuir a distância emocional que havia entre eles. Edson, talvez o que você descubra aqui possa trazer um alívio, uma forma de entender. Precisamos falar disso. Os amigos se moveram para perto, criando uma rede de apoio invisível, mas palpável. Éramos todos parte da história, pensou Maria, e seu coração pulsava com a esperança de que, juntos, pudessem reconstruir a narrativa do passado. Caderno, agora em destaque, chamou a atenção de todos. Edson o pegou, abrindo uma das páginas que já chegaram a ter um texto ilegível. Conforme ele afastava as folhas, palavras e frases começaram a se revelar, capturando pensamentos, medos e sonhos de Joaquim. Um leve sussurro escapou da boca de Edson. Ele se sentia sozinho e distante. A verdade começou a tomar forma diante deles, como um quebra-cabeça que finalmente ganhava as peças de maneira errada. Um dilema surgia. O que se faz com o passado que pesa tanto? As vozes de seus amigos passaram a se entrelaçar com seus pensamentos. Seriam capazes de lidar com essa nova realidade? Mas e se as respostas nos machucarem ainda mais? Perguntou Pedro, angustiado. Então, nós lidaremos com isso juntos, respondeu Maria, forte. Nós somos mais do que as cicatrizes do passado. Podemos reescrever a história, se tivermos coragem. Edson deu uma pausa, apertando o caderno contra o peito, buscando a coragem que soava tão profundamente em Maria. Ele respirou fundo, e a tensão começou a se dissipar. Mais do que tudo, eu só quero entender a verdade é um passo para a cura, disse Maria. E não estamos sozinhos. Então, enquanto os 4 amigos se uniam mais ainda, Edson fez uma nova descoberta ao folhear o caderno. Uma frase, escrita com uma caligrafia hesitante, capturou a atenção deles. Se eu puder salvar alguém, que seja minha própria carne. O coração de Maria disparou. Aquela frase parecia carregar um peso imenso, como se estivesse gritando por respostas e por reconciliação. O que isso significa? Há algo que precisamos saber. O momento estava se intensificando, e a sala parecia vibrar com a curiosidade e a urgência do que estava por vir. O próximo passo poderia mudar tudo novamente. As palavras estavam prestes a serem desveladas, guiando-os para o que poderia ser a resposta mais dolorosa e libertadora de todas. O que mais poderia estar sendo guardado naquele baú? A história estava longe de acabar, e o verdadeiro enfrentamento estava a um passo de se revelar. Edson olhou para a frase escrita à mão no caderno e sentiu como se um peso imenso tivesse se instalado em seu peito. Aquelas palavras não eram apenas um desabafo de Joaquim, eram a chave para entender todo o emaranhado que os unia, mesmo na dor da perda. Ele respirou fundo, e uma determinação renovada tomou conta de seu corpo. Precisamos falar sobre isso. O que realmente acontecia com Joaquim? Disse Edson, olhando para os amigos, buscando apoio nas expressões deles. Maria, Dona Edna e Pedro estavam ao seu lado, todos cientes de que a verdade, por mais doída que fosse, precisava ser trazida à luz. Joaquim lutou suas batalhas em silêncio, e ninguém percebeu o quanto ele estava se afundando nesse mar de problemas. Ele continuou, com a voz embargada. Ele se sentia preso entre o que a comunidade esperava dele e suas próprias inseguranças. Enquanto falava,
Edson começou a virar as páginas do caderno, lendo em voz alta algumas partes das anotações. Em cada palavra, Maria sentia a dor de Joaquim vibrando no ar, como se aquele caderno fosse um eco do que ele nunca ousou dizer. Ele deixou claro que queria proteger a família, e, mesmo que isso significasse se envolver em situações complicadas, ele estava disposto a tudo. Mas por que não nos contou? Por que não pediu ajuda? Maria questionou, indignada e confusa. As lágrimas começaram a formar um brilho em seus olhos. Joaquim sempre fora o pilar da família, e agora ela descobria que ele também tinha suas fragilidades. Talvez ele não quisesse que ninguém o visse como ele realmente era, respondeu Edson, sua voz baixa, refletindo a dor da revelação. O peso de ser forte não é algo que ele soube compartilhar. Ele achava que carregá-lo sozinho era uma demonstração de amor. Naquele momento, algo dentro de Maria se quebrou e se reconstruiu. Joaquim não era perfeito, ele nunca foi. E isso não diminuía o amor que sentia por ele. Na verdade, a vulnerabilidade dele tornava seu amor ainda mais verdadeiro e palpável. Precisamos honrar o que ele queria, Edson. Essa cooperativa era o sonho dele para nos unir, para enfrentar tudo isso juntos. O olhar de Edson se iluminou com a determinação renovada de Maria. Precisamos reunir a comunidade, contar a verdade. Se Joaquim estava lutando por nós, então temos que continuar a luta dele. Vamos juntos enfrentar as consequências disso. As palavras daquele grupo se tornaram um mantra de força e união. Cada um ali entendeu que o que estava sendo revelado era um chamado para ação, não apenas para purgar os segredos, mas para curar feridas profundas. Ao finalizarem a leitura do caderno, Maria já tinha um plano em mente. Vamos convocar uma reunião com todos. Vamos abrir o jogo sobre Joaquim e a cooperativa. Precisamos que a comunidade saiba que eles não estão sozinhos, que a dor também é nossa. A paixão no olhar de Maria era contagiante, puxando Pedro e Dona Edna para o mesmo espírito de luta. Com os olhos brilhando em esperança e propósito, Edson também se uniu. Se Joaquim nos uniu nessa busca pela verdade, vamos continuar juntos. Por ele e por todos os que amamos. Maria sorriu. E a partir de hoje, seremos um só coração, uma só voz. E isso incluirá todos, até mesmo Carlão. Precisamos mostrar a ele que não temos medo de encarar o passado e, juntos, desenhar um futuro melhor. Os quatro se levantaram, o baú agora servindo como símbolo da transformação que estava por vir. Eles estavam prontos para enfrentar o que mais viesse. Maria sentiu uma onda de alívio percorrer seu corpo, como se finalmente estivesse cumprindo a promessa a Joaquim, de nunca deixá-lo ficar sozinho. Quando saíram do barracão, a luz do sol começava a despontar. As nuvens se dissipavam, anunciando um novo dia cheio de possibilidades. Afinal, a luta de Joaquim seria eternizada nas ações que estavam prestes a empreender. E, juntos, eles estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade que viesse, porque aprendiam a força que reside na união. A comunidade seria informada. O legado de Joaquim renasceria, não como um peso, mas como um florescer. E Maria, com o coração cheio de amor e fé, sabia que aquela era a transformação que ele sempre quisera para todos. Isso era apenas o começo. Se você se emocionou com essa jornada de coragem, amor e superação, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio e não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para ajudar a alimentar o algoritmo e trazer mais histórias como essa. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Vamos espalhar essa mensagem de esperança e união.